Fala, meu povo, bem-vindos à Psicolândia, Gustavo Guassu. Hoje a gente vai falar sobre os hips. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e um comentário para movimentar o algoritmo, nunca te pedi nada. Tamo junto. Os hips foram... Na verdade, o hip, ele é resultado de uma ideia de mundo. Uma ideia de mundo pautada mais no ser do que no ter. Os hips vão surgir nos Estados Unidos em um contexto bem específico, que é um contexto de desenvolvimento do capitalismo. Um desenvolvimento, digamos assim, surgimento da TV, a ampliação do rádio, cinema, novas tecnologias. Então os hips, eles surgem num contexto de extremo desenvolvimento do capital. Não que o capital já não tenha se desenvolvido antes, mas a gente está falando num desenvolvimento que aumentaria a participação do que a gente chama de American Way of Life, ou o estilo de vida americano, que é um estilo de vida pautado no consumismo exagerado. Os hips, ao perceberem, e claro, como que os hips surgiram, isso aí é uma outra história, os hips, eles percebiam que toda propaganda levava as pessoas a um consumo exagerado, um consumo impensado, e buscaram sair desse sistema, dessa forma de sociedade, criando uma forma de vida alternativa, criando uma nova cultura, criando novos valores. Então os hips, eles são importantes na história dos Estados Unidos e do mundo, já que eles vão para o mundo, um estilo de vida que é pautado na negação do poder, na negação da opressão, na negação do consumo exagerado. E aí, claro, eles vão pautar a sua existência num estilo de vida simples, num modelo simples de vivência, contra as leis injustas, contra as regras das instituições, contra as guerras. Então o hippie, ele tem essa característica, né? Paz e amor, a vida é um desfrute, desbunde, a vida é aqui e agora e assim por diante. Ora, e aqui no Brasil a gente tem um indivíduo chamado Luiz Carlos Maciel, que ele é de um... que ele foi de um jornal Pasquim, e ele vai escrever um textinho pequenininho aqui, chamado um manifesto hippie. Você está na sua? E a gente vai dar uma lida nesse trecho aqui, beleza? Aqui a gente está no jornal O Pasquim, do Rio de Janeiro, do ano de 1970, edição 29. Vamos lá. Aqui a gente tem um hippie desenhado, mais ou menos. Andando descalço, fumando. Seguinte, o futuro já começou. Não se pode julgá-lo com as leis do passado. A nova cultura é o começo da nova civilização, e a nova sensibilidade é o começo da nova cultura. Sua continuação é a nova lógica. Não, as leis do passado não servem. Os hips, eles vão ser contra o estilo de vida estabelecido, isso é, as formas de vivência que já são aceitas pelas instituições, pelas pessoas. Então, no caso da igreja, no caso da escola, no caso do governo, no caso da mídia, as leis do passado, que a gente vai chamar de conservadorismo, ações conservadoras, modelos de vida que antigamente já foram vistos como aceitáveis, os hippies vão dizer que essas leis, elas não servem mais para o presente, para o futuro. Então a gente precisa de uma nova sensibilidade para negar o mundo existente e criar um outro. Por isso que aqui a sensibilidade é o começo da nova cultura. Não é a nova lógica, as leis antigas não servem. E por que as leis antigas não servem? Que leis foram essas? As leis das guerras. A gente, no caso dos Estados Unidos, entra na Primeira Guerra Mundial, entra na Segunda Guerra Mundial, já entra na Guerra Fria, entra num monte de conflitos externos, por exemplo, na Coreia e no Vietnã. Então as leis do passado não servem mais para a vida que a gente está querendo criar agora. Você curtiu essa? Você curtiu essa?
Há muito ainda a curtir. Não se deixe perder pelos demônios da velha razão. Então, quando a gente acredita que a sociedade de poder, a sociedade de que obedecer é o certo, fazer guerras, consumo exagerado é o certo, que é a conhecida como velha razão, não se deixe perder por esses demônios da velha razão. Ela ainda não conhece o poder dos sentidos da mesma maneira que durante séculos insistiu em ignorar o poder dos instintos. Não se pode deixar perder, fique na sua. Aqui é interessante essa dinâmica, já que os hips eles vão trazer novas ideias, novos valores, novas virtudes, principalmente pautada na solidariedade, na equidade e no pacifismo. Isso é interessante de a gente pensar, que os hips são pacifistas. Não se deixe grilar. Na nova lógica começa a nova razão. Então aqui agora a gente vai criar uma nova sociedade, um novo pensamento, um novo valor, uma nova razão, uma nova forma de existir no mundo. O círculo se fecha na idade de Aquários, que é a idade dos hips. Por isso o hippie é um poeta engajado, engagé. Ele precede a nova linguagem conceitual, mas essa só pode nascer no ventre de sua imagem. Fique na sua, compare as duas listas dessa página. A segunda coluna é uma resposta à primeira, item por item. O limite da velha razão engendra nova sensibilidade. Parece difícil o salto? Não é não. É fácil. Basta esticar a perna, assim. Mais um pouco. Agora pronto. Você está na sua. E assim é que deve ser. Opa. Bom, é só um trecho, tá, gente, que eu queria ler para trazer essa ideia de como que os hips eles foram importantes para a criação de novas visões de mundo, de novas ideias sobre o ser humano. Que o ser humano poderia ser diferente daquilo que ele estava sendo. Um ser humano que é pautado na arrogância, no individualismo, acreditando que só ele vale a pena e o individual ele é sobreposto à comunidade. Então, estrelando nas costas aqui. Então os hips, eles são importantes na história dos Estados Unidos, para mostrar que existem novas formas de convivência, novas formas de vida. Os hips conseguiram tornar essa nova forma de vida hegemônica? Não. Porém, o simples fato deles proporem já é uma coisa extremamente nova e interessante para o mundo daquele momento. Fechou? Tamo junto, é nóis.